Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa. Hoje a gente mergulha numa correspondência assim muito intensa e pessoal. A segunda epístola aos Coríntios. Tradicionalmente a gente entende como uma carta do apóstolo Paulo para a comunidade cristã lá de Corinto. Imagina só receber uma carta cheia de emoção, sabe, falando de dores, alegrias, até uns desentendimentos e com ensinamentos bem profundos sobre fé, sobre vida em comunidade. É mais ou menos isso que a gente encontra aqui. É um texto muito rico, né? Cheio de nuances humanas e espirituais. Exato. E a nossa ideia aqui é tentar extrair algumas das mensagens-chave desse texto. Vamos conversar sobre como lidar com o sofrimento, sabe, encontrando consolo, a importância do perdão, da reconciliação, o que significa realmente servir a Deus, o ministério, e uma ideia que, olha, parece meio do avesso, como é que a força pode surgir justamente da fraqueza. É contraintuitivo, né? Totalmente, é como se a gente abrisse uma janela, assim, para ver os desafios bem humanos e também um encorajamento divino que uma das primeiras comunidades de fé viveu. Preparados para essa análise? Então vamos lá. Olha, logo de cara, depois das saudações ali no comecinho, a carta já mergulha num tema que, nossa, é universal: sofrimento. Sim, já começa intenso. Muito. Paulo fala de uma tribulação, é o termo que ele usa, tão pesada que ele e os companheiros dele passaram lá na Ásia, que eles chegaram a achar que não iam sobreviver, sabe? Parece um começo bem denso, né? Sem dúvida. Mas o interessante, o ponto-chave, não é o sofrimento pelo sofrimento, né? É a resposta a ele. O autor diz que essa experiência limite, assim, serviu para eles aprenderem a não confiar na própria força, mas em Deus, aquele que tem poder até sobre a morte. Está lá em 1, versículos 9 e 10. Faz sentido. E ele conecta isso com o consolo, né? Exatamente. Ele faz uma conexão direta. Quanto mais alguém participa dos sofrimentos por causa da fé em Cristo, mas também experimenta o consolo que vem através de Cristo. Isso está no versículo 5. E esse consolo, pelo que eu entendi lendo, não é só pra gente ficar bem, né? Tem algo mais aí. E isso não é um consolo egoísta, digamos assim. Ele transborda. A ideia é que, quando a gente recebe esse conforto divino nas nossas lutas, a gente é capacitado a oferecer esse mesmo conforto para outras pessoas que estão sofrendo. Ai, que legal isso. Está lá nos versículos 4 e 6. O sofrimento, nessa visão, deixa de ser só algo negativo, entende? Ele vira um catalisador para empatia, para fortalecer os laços na comunidade. Gera uma dependência mútua e, claro, de Deus, que é muito poderosa. Entendi. E falando em comunidade e relacionamentos, o texto menciona uma mudança nos planos de viagem de Paulo, né? Ele ia para Corinto, mas adiou. Por que isso? Ele explica que foi para poupar a comunidade de mais tristeza. Está lá em 1:23 e 2:1. Parece que o clima estava um pouco tenso entre eles, sabe? Ele até menciona que escreveu uma carta anterior para eles com muita angústia, com lágrimas. Isso está em 2:4. Indica que tinha assuntos delicados ali para tratar. Puxa. Mas ele faz questão de dizer que essa mudança de planos não significa que ele é inconstante ou que a palavra dele não é confiável. Aquele sim e não que ele fala em 1:18 e 19. Ele liga a firmeza da mensagem dele à fidelidade das promessas de Deus em Jesus. Tipo, o meu sim é firme porque o sim de Deus em Cristo é firme. Entendi a conexão. E essa tensão toda nos leva para outro ponto importante logo no começo da carta. A questão do perdão dentro da comunidade, né? Tinha alguém ali que tinha causado problema. Sim, no capítulo 2, ele trata do caso de um membro da comunidade que tinha causado tristeza geral, assim. E a orientação é bem clara. A comunidade devia perdoar essa pessoa, reafirmar o amor por ela. Para quê? Para que ela não fosse dominada por uma tristeza excessiva que podia ser destrutiva, 2.7. Tem uma preocupação pastoral aí, né? Muito grande. E uma visão prática também. Não deixar que mágoas, ressentimentos abram brechas para divisões ou para que, na linguagem dele, Satanás tirasse vantagem, explorando a desunião, 2.11. Isso mostra como a dinâmica do perdão é, vital para a saúde e para a unidade do grupo. Sem perdão,
a comunidade se quebra. Essa necessidade de cuidar das relações internas parece ser um fio que costura a carta, né? E no capítulo 3, a conversa muda um pouco de tom. Paulo começa a falar sobre cartas de recomendação. O que ele quer dizer com isso? Nossa, essa é uma metáfora brilhante. Ele basicamente diz: olha, eu não preciso de cartas escritas por alguém me recomendando para vocês. Vocês mesmos são a minha carta. Nossa! Mas não uma carta de papel e tinta, né? Ele diz que eles são uma carta escrita pelo Espírito de Deus, gravada nos corações. A prova da autenticidade do ministério dele não são credenciais externas, mas a transformação na vida das pessoas que ouviram a mensagem. Puxa, isso é muito forte. Quer dizer, a vida transformada das pessoas é o verdadeiro testemunho. Que ideia impactante. Muito. E ele desenvolve isso criando um contraste bem marcado entre o que ele chama de ministério da morte e o ministério do Espírito. Ministério da morte. Pesado isso. Ele associa isso à lei de Moisés, aquela gravada em pedras. Por quê? Porque a lei revelava o pecado e, como consequência, levava à condenação, à morte espiritual. Já o ministério do Espírito, ligado à nova aliança em Cristo, traz vida através do Espírito Santo. É aí que entra aquela frase famosa: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ah, essa frase é super conhecida. Sim. Não que a lei fosse ruim em si, mas a função dela era apontar para a necessidade de algo mais, algo que só o Espírito poderia fazer. Transformar o coração de verdade. E ele fala também que a glória desse novo ministério é superior, é permanente, né? Comparada à glória do antigo, que era passageira. Como ele ilustra isso? Ele usa a imagem de Moisés, que cobriu um rosto com um véu depois de estar na presença de Deus. Por quê? Porque a glória que o rosto dele refletia estava desaparecendo. 3.13. Paulo usa isso como uma metáfora. Ele argumenta que um véu ainda cobre o entendimento de quem lê as antigas escrituras sem se voltar para Cristo. Mas quando alguém se converte ao Senhor, esse véu é retirado. 3.14-16. E o que acontece quando o véu sai? Acontece liberdade e transformação. O texto diz: onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. 3.17. Com o rosto descoberto, sem véu, os cristãos podem contemplar a glória do Senhor e, nesse processo, eles são transformados pouco a pouco à imagem dele. É uma mudança progressiva que o Espírito vai operando. 3.18. Isso aponta para uma fé que não é estática, sabe? É um caminho contínuo de crescimento, de mudança interior. Nossa, essa ideia da transformação pelo Espírito é poderosa mesmo. E como isso se liga com os desafios práticos do dia a dia que ele mencionou lá no começo? Porque nos capítulos 4 e 5, parece que ele volta a falar das dificuldades, né? Sim, ele retoma a realidade das lutas, mas agora sob essa nova luz, essa perspectiva do poder do Espírito e da glória futura. Ele reafirma que o foco dele não é se promover, mas anunciar Jesus Cristo como Senhor. 4.5. E aí ele introduz outra metáfora muito conhecida: a do tesouro em vasos de barro. Ah, essa é clássica. O que significa exatamente ter esse tesouro em vasos de barro? Me explica melhor. Então, o tesouro é a luz do Evangelho. É o conhecimento da glória de Deus que a gente vê em Jesus. 4.6. Os vasos de barro, bom, somos nós, seres humanos. Frágeis, comuns, que quebram fácil. A questão central aqui é o contraste, entende? A fragilidade do vaso, do recipiente, destaca que o poder extraordinário que age através da mensagem e da vida cristã vem de Deus, não da pessoa. 4.7. É para ninguém ter dúvida de onde vem a força. Entendi. A fraqueza do mensageiro não anula a mensagem. Pelo contrário, até realça o poder de Deus. Isso talvez explique como ele descreve as dificuldades. Oprimidos, mas não esmagados. Perplexos, mas não desesperados. Está lá em 4:8-9. Exatamente. É essa tensão constante entre a fragilidade humana e a força divina que sustenta. Ele fala até em trazer sempre no corpo o morrer de Jesus. Quer dizer, participar dos sofrimentos dele, para que a vida de Jesus, o poder da ressurreição, também se manifeste na gente. 4:10-12. Uau! E o foco, ele diz, tem que estar no invisível e eterno, não no que a gente vê e que é passageiro, porque as lutas de agora, por mais pesadas que pareçam, são leves e momentâneas se comparadas com a glória que está por vir. 4:16-18. Essa perspectiva do eterno parece dar um sentido totalmente novo para o sofrimento e para a perseverança.
E o capítulo 5 continua nessa linha, então. Sim, o capítulo 5 aprofunda essa esperança. Fala do nosso anseio por uma habitação celestial, comparando nossa vida aqui na Terra a uma tenda provisória, 5:1-4. E reforça que a gente vive pela fé, confiando no que não se vê e não só pelo que é aparente, 5:7. Também menciona a responsabilidade de todos diante do tribunal de Cristo, 5:10. E no meio disso tudo surge o tema central da reconciliação. Como ele apresenta isso? Ele apresenta como uma iniciativa de Deus. É Deus quem, em Cristo, estava reconciliando o mundo consigo mesmo, não colocando mais os pecados na conta das pessoas, 5:18-19. Que incrível isso! E a consequência, para quem está em Cristo, é radical. É uma nova criação. O velho já passou, tudo se fez novo. 5:17. É uma mudança total de status de identidade. De inimigo para amigo? Seria isso? Olha, mais do que amigo. Filho e representante. Porque essa reconciliação que a gente recebe não é o fim da história. Ela nos dá uma nova missão. O Ministério da Reconciliação. Ministério da Reconciliação. Isso. Os cristãos se tornam embaixadores em nome de Cristo. É como se Deus estivesse usando a voz deles para pedir ao mundo: reconciliem-se com Deus. 5:20. Pensa na profundidade disso. De alguém que estava afastado de Deus para um agente ativo da reconciliação dele no mundo. É uma transformação completa. Completa mesmo. De identidade e propósito. Uau! Embaixadores da reconciliação. Isso dá muito o que pensar. Agora, a carta continua e parece que Paulo volta a tratar de questões mais práticas e até meio defensivas ali nos capítulos 6-13, né? Sim, ele passa a defender a legitimidade do trabalho apostólico dele, provavelmente porque estava sendo questionado ou comparado com outros líderes lá em Corinto. Ele lista uma série, assim, impressionante de dificuldades que enfrentou. Prisões, açoites, tumultos, trabalhos duros, fome, noite sem dormir. Tá lá em 6.410 e, de novo, em 11.23-28. Nossa, é uma lista e tanto. É, sim. Mas a intenção não parece ser só autopromoção, sabe? Não. Como assim? Porque listar tudo isso soa um pouco como querer mostrar serviço, não acha? Da ação do poder de Deus através da fraqueza dele. É quase como dizer: olhem, não foi fácil, eu não busquei conforto pessoal, mas Deus me sustentou em tudo isso. Entendi a lógica. Ao mesmo tempo, ele não deixa de chamar a atenção da comunidade para a necessidade de viverem de forma coerente com a fé. Por exemplo, quando ele fala sobre não se prenderem a um jugo desigual com incrédulos. 6:14-18. O que seria esse jugo desigual? Explica pra gente. É uma metáfora do campo, né? Imagina dois animais diferentes, tipo um boi e um jumento, tentando puxar o mesmo arado. Não vai dar certo. Ah, tá. A aplicação aqui é um alerta sobre alianças ou parcerias muito profundas, provavelmente envolvendo idolatria ou estilos de vida totalmente incompatíveis, que poderiam comprometer a fé e os valores da comunidade cristã. Não é sobre se isolar do mundo, mas sobre manter a identidade e a integridade da fé. Entendi. E ele também volta a falar sobre tristeza, mas de um jeito diferente. Tem uma tristeza que é boa. Isso. No capítulo 7, ele faz uma distinção muito importante entre a tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo, 7:10. Qual é a diferença? A tristeza segundo Deus é aquela que leva a pessoa a reconhecer o erro, a se voltar para Deus e a produzir um arrependimento genuíno, que resulta em salvação e mudança de vida. Ele até elogia os coríntios porque a carta dura que ele tinha escrito antes causou neles esse tipo de tristeza, que levou a ações corretivas, 7, 9, 11. Já a tristeza do mundo seria mais um remorso sem esperança, sabe? Um pesar que não leva a uma mudança positiva, podendo até levar ao desespero, à autodestruição. Interessante essa distinção. E depois disso, ele dedica um bom espaço para falar sobre dinheiro, sobre contribuições, né? Qual era a situação ali. Exato. Nos capítulos 8 e 9, o foco é uma coleta que estava rolando para ajudar os cristãos pobres da Judéia.
Paulo incentiva os coríntios a participarem com generosidade e ele usa o exemplo das igrejas da Macedônia. Olha que forte. Mesmo no meio de muita pobreza e sofrimento, eles contribuíram com uma alegria que transbordava, dando até além do que podiam, 8.1 a 5. Nossa, que exemplo. Ele tá basicamente dizendo, olha, se eles que têm tão pouco fizeram isso, vocês que têm mais também podem. De certa forma, sim. Mas o ponto principal não é só a comparação de valores, sabe? É o espírito por trás do ato de dar. Ele lembra aos coríntios que eles mesmos tinham mostrado entusiasmo um ano antes e os encoraja a completar o que prometeram. 8:10 a 11, 9:1 a 5. O foco está na atitude. Dar com alegria, não por obrigação ou por constrangimento. 9:7. Ele afirma que Deus ama a quem dar com alegria. E qual a promessa ou a bênção associada a essa generosidade? A confiança de que Deus é poderoso para prover tudo o que é necessário e até mais para que eles possam continuar sendo generosos em toda boa obra. 9:8 a 11. A generosidade é vista como um ciclo, entende? Deus provê, a pessoa compartilha, isso gera gratidão a Deus, tanto em quem dá quanto em quem recebe, e demonstra a autenticidade da fé e da obediência ao Evangelho. 9:11 a 13. Não é uma troca comercial com Deus, mas um fluxo de graça e gratidão. Essa dinâmica da generosidade é muito inspiradora mesmo. Mas aí depois disso, o tom parece ficar mais defensivo de novo. Paulo tem que lidar com acusações pessoais. Tem sim. Nos capítulos 10 a 12, ele confronta diretamente algumas críticas que estavam rolando. Parece que acusavam ele de ser fraco quando estava presente, mas forte e ousado só por carta. 10.1 e 10. Ah, entendi. Na minha frente ele é mansinho, mas por carta... Exato. E ele se defende, mas recusa o que ele chama de se comparar ou se medir pelos padrões de outros líderes que talvez fossem mais chamativos. 10.12 e 13. Ele expressa uma preocupação muito grande com a influência de falsos apóstolos, gente que pregava um evangelho diferente e podia desviar os coríntios, 11.3 e 4, 13 e 15. E como ele se defende disso, é aí que entra aquela parte de se gloriar nas fraquezas. Isso parece um paradoxo total. Exatamente. Esse é um dos pontos mais altos e talvez mais chocantes da carta. Diante dessa pressão para mostrar as credenciais dele, Paulo inverte completamente a lógica. Em vez de listar os sucessos, as visões espetaculares, embora ele mencione uma brevemente, ele diz que se tiver que se orgulhar de algo, vai se orgulhar daquilo que mostra sua fraqueza. 11:30. Nossa. E ele chega a compartilhar uma experiência muito pessoal, muito íntima, sobre um espinho na carne, algo que o atormentava profundamente. A gente não sabe exatamente o que era, se era uma doença física, uma perseguição, uma luta espiritual. O espinho na carne. E o que aconteceu com isso? Deus tirou? Ele conta que pediu 3 vezes para Deus tirar aquilo. Mas a resposta que ele recebeu não foi a cura, não foi a remoção do espinho. Foi uma palavra de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 12:9. A minha graça te basta. Isso muda tudo para ele. Ele passa a ver a fraqueza não mais como um problema, um obstáculo, mas como o lugar exato onde o poder de Deus se manifesta de forma mais clara, mais evidente. Por isso ele chega àquela conclusão impressionante. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando estou fraco, então sou forte. Puxa, isso conecta tudo que ele falou desde o início da carta, não é? A confiança em Deus lá na tribulação, o tesouro no vaso de barro. Perfeitamente. É o tema da dependência radical da graça e do poder de Deus que costura a carta inteira. A força de verdade, na perspectiva cristã que ele apresenta, não vem da autoconfiança, da ausência de problemas. Vem do reconhecimento da nossa própria insuficiência e da nossa total dependência da suficiência de Deus. A fraqueza vira o palco onde a graça divina brilha. Como ele encerra a carta depois de passar por temas tão intensos assim? Ele termina com exortações bem práticas e uma benção linda.
No capítulo 13, ele pede aos coríntios que examinem a si mesmos, para ver se estão realmente vivendo a fé, 13:5, que busquem a maturidade, o consolo mútuo, a unidade de pensamento, a paz, 13:11, e conclui com aquela bênção trinitária super conhecida. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 13:13. É um final que meio que resume a fonte de tudo o que foi discutido, a ação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que jornada incrível por essa carta! Tantos temas profundos, recapitulando rapidinho. A gente viu o consolo de Deus, que nos encontra no sofrimento e nos capacita a consolar, a beleza e a liberdade da nova aliança trazida pelo Espírito, essa ideia surpreendente da força que se revela na fraqueza humana, seja o tesouro no vaso de barro, seja o poder que se aperfeiçoa no espinho na carne. Vimos também o chamado incrível para sermos embaixadores da reconciliação, a importância da generosidade que flui da graça e a necessidade de viver uma fé real, autêntica, em comunidade, mesmo com todos os desafios e conflitos. No fim das contas, o que fica muito forte é essa mensagem de dependência total da graça e do poder de Deus em todas as áreas da vida. Exato. E pensando nisso tudo, uma reflexão que fica pairando assim é como essas dinâmicas antigas continuam sendo incrivelmente atuais, né? Lidar com o conflito interno, pressão externa, a dificuldade e a necessidade do perdão, encontrar sentido no sofrimento, essa tensão entre fraqueza e força, tudo isso ainda faz parte da nossa experiência humana e comunitária hoje. É verdade. A questão que a carta deixa para a gente talvez seja: o que significa para nós hoje, nos nossos contextos, sermos cartas vivas? Cartas cujo conteúdo é lido pelas pessoas ao nosso redor. Ou como a gente pode, na prática, atuar como embaixadores da reconciliação num mundo que está tão dividido? São perguntas que ecam direto dessa correspondência de quase 2000 anos atrás, né? Excelente ponto para a gente continuar pensando. Muito obrigada por nos guiar nessa análise tão rica hoje. Foi muito bom. E eu que agradeço a conversa. Deus te abençoe.